Veja agora uma entrevista com o escritor e roteirista Fernando Bonassi, autor dos roteiros Matadores e Carandiru. Olha, na verdade, meu interesse era pela literatura, assim. Eu sempre fui escritor, nasci, minha vontade de me expressar sempre se colocou na literatura, assim. Até que eu vi um filme francês chamado Hiroshima, Meu Amor, que é um filme de um cineasta francês, com o roteiro de uma escritora indochinesa, tal, que é Marguerite Duras, e o Alain Resnais, o diretor. E pela primeira vez eu tive a sensação de que aquele tipo de energia só podia existir num filme. Eu achava cinema ruim justamente porque por que eu vou ver alguma coisa que ocupa o meu lugar na literatura? Porque o que é bacana de ler é você poder imaginar cenário, figurino, o cheiro das pessoas, o sotaque das pessoas. Então eu sempre achei cinema uma coisa autoritária, porque justamente construía uma imagem que eu achava que o leitor devia construir. Até que eu vi esse filme e descobri que havia coisas que a literatura não podia fazer. Aí eu pensei, bom, eu quero fazer isto, porque eu achei tão bom o filme, tão importante para mim. Quando eu vi aquele filme, eu achei que era uma coisa que só podia ser feita em cinema. Acabei entrando na Universidade de São Paulo, que talvez seja cada vez mais difícil para a minha geração, porque eu sou filho de operários, assim. E lá percebi que é muito difícil dirigir um filme, que é muito trabalhoso, que demanda muito recurso, muito trabalho. Eu vi os cineastas passarem anos com projetos embaixo do braço e tal. Eu rapidamente desisti de ser diretor. Mas eu gostei tanto da experiência de tentar enxergar as coisas, que eu juntei um pouco o saber literário com o saber de cinema para ser roteirista, assim. E dei sorte que minha turma, o meu grupo de amigos começou a filmar muito cedo. Beto Brant, a Tata Amaral, Tony Venturi, são pessoas que estavam perto de mim quando todo mundo queria ser diretor. Então, quando essas pessoas começaram a trabalhar, eu sempre oferecia os meus serviços de roteirista. Então foi um pouco assim que começou. Foi primeiro um amor por uma coisa que eu achava que era impossível na literatura e depois de perceber que o próprio cinema é muito difícil, que eu não tenho paciência de levantar um filme e dirigi-lo. Porque eu entrei na universidade achando que eu ia ser autor de cinema, diretor, tal, mas rapidamente eu vi que demora muito, que é um ciclo de criação muito grande. Mas que eu podia me colocar profissionalmente nessa área que é o roteiro. Para a minha geração era um curta, porque não havia tecnologia cinematográfica suficiente para você produzir longas baratos. Hoje, se eu fosse um jovem cineasta interessado em fazer cinema, eu não sei nem se eu entraria na universidade. Produziria o meu longa em vídeo digital. Porque isso é muito curioso, assim, entre os anos 80 e a virada do milênio aí atrás, a gente teve um momento em que o cinema se tornou algo muito caro. Só viu 35mm de um lado, 16 de outro, e os equipamentos de televisão ainda eram muito pesados em relação ao leve que são hoje. Então, assim, durante os anos 80 e 90, o curta era a porta de entrada, era o ar do longa-metragem, era onde você podia experimentar. Por um lado, o curta não tem mercado no circuito tradicional, mas tem na internet. Esse mercado curta ainda não achou, ainda está explorando. Fora daqui isso é muito mais intenso. Profissionalmente, como diretor, se eu quisesse ser realizador de cinema hoje, eu compraria uma câmera de vídeo digital apenas. Eu tenho participado de alguns júris de financiamento, tanto da produção, como de financiamento como de festivais, onde você vê o filme acabado. Eu não tenho visto muita inteligência no curta-metragem contemporâneo, assim. A televisão é uma influência nefasta para os escritores de cinema, porque a gente produz uma das piores televisões do mundo, apesar de boa qualidade, do ponto de vista moral e educacional, é sem dúvida uma das piores. Eu tive a oportunidade de conhecer TVs de fora. Os empresários só financiam o que querem. Isso não é um problema dos empresários, os empresários estão absolutamente dentro da lei, isso é um problema da lei. E eu esperava que esse ministro que está aí desse uma canetada e mudasse isso. Porque enquanto a lei permite essa relação direta, está havendo uma censura econômica na produção de cinema brasileiro hoje. Você só vai ver filmes caretas e bem comportados por muitos anos. Razão pela qual eu acho o cinema brasileiro ruim. A gente aprendeu a escrever histórias internacionais, mas a contrapartida disso é que há um estreitamento da possibilidade da criação e da democracia da criação. Eu conheço pelo menos uns 15 jovens cineastas que já deviam estar no primeiro longa. Para tudo, para literatura, para cinema, para teatro, você tem que aprender a observar o mundo, assim. Então, assim, eu diria que a melhor qualidade de um escritor, de um roteirista, de um observador é calar a boca, abrir os olhos e os ouvidos. Porque as pessoas falam atrocidades, barbaridades, absurdos, incríveis, e você perde isso no cotidiano. Se você tem um ouvido atento para as manifestações das pessoas, assim, eu acho que você sempre tem em trechos possíveis coisas para você emprestar aos personagens, né?
Eu trabalho tanto com coisas que eu gesto, que eu acho interessantes e importantes de dizer, escrevo contos e livros e faço alguns roteiros sobre isso, como trabalho de encomenda. No caso da encomenda, se trata fundamentalmente de você conhecer o que o outro quer. É um processo meio psicanalítico, assim, mesmo de um grande diretor de longa-metragem. Raramente o sujeito sabe o que vai fazer. Isso é um processo de discussão com o sujeito. Por que você quer fazer esse filme? De onde vem essa ideia? É um processo terapêutico no começo, até formatar, digamos, o conceito do filme. O Carandiru levou um ano, porque a gente leu 36 vezes, eu me lembro que a gente contou, leu o livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru, a gente leu 36 vezes e ia selecionando coisas que gostávamos ao longo de um ano, até que esses pedacinhos do livro, mais alguns que eu ouvi no Carandiru, porque eu fui dar aula na prisão, a gente foi juntando e, digamos, conformando esse arco narrativo do filme, que levou 2 anos e meio para ser escrito, o roteiro. Então é um processo, no caso da encomenda, é um processo de você se inteirar do porquê o outro está fazendo aquilo e conhecer o mundo daquele filme. Quando eu comecei a fazer o Carandiru, por exemplo, eu não tinha a menor noção do que era o Carandiru. Eu conhecia a vida prisional porque você viver em São Paulo, não conhecer, você ser burro. Mas assim, eu conhecia da Grande Muralha para fora, conhecia o mundo cultural do Carandiru, eu fui dar aula lá, passei um ano. Quando a gente fez o Cazuza, a mesma coisa, eu fiquei durante 3 ou 4 meses estudando os anos 80, ouvindo Cazuza pra caramba, vendo filmes antigos, recuperar uma atmosfera dos anos 80 onde o Cazuza viveu. Então assim, a pesquisa é fundamental para você estabelecer, digamos, a perspectiva do filme. Mas o filme é feito de pequenos detalhes que são meus, que são das pessoas que estavam trabalhando lá. Quer dizer, o detalhe, o que torna a história viva e verdadeira, é sempre uma coisa que o autor empresta ao personagem, o que viveu, ou o que ouviu dizer, depois de combinado esse negócio grande que é o filme, é o conceito do diretor. No caso de coisas pessoais é um pouco parecido, só que eu não tenho esse interlocutor. Eu faria qualquer filme que não atentasse à minha moral das coisas. Já desisti de 2 ou 3 filmes em que eu achei que eu tinha uma visão daquela história que era uma visão que eu achava sobre a qual eu queria botar meu nome, que aquilo tivesse um determinado desfecho, uma condução que eu concordasse. Quando chega num lugar em que eu divirjo muito moralmente do resultado, eu saio. Baudelaire, o poeta francês, dizia: deveriam incluir na Declaração dos Direitos do Homem o direito à desistência. Eu desisto frequentemente. Eu faço muita chantagem no meu trabalho. Quando me enche o saco, eu digo que vou embora. Já blefei e já perdi. Já tive que ir embora quando eu talvez não quisesse. Mas eu já saí de coisas das quais eu me envergonharia depois. Por exemplo, estou agora trabalhando num filme sobre ex-nazistas no ABC. Isso me interessa. Tem a possibilidade de ser convidado para fazer um filme sobre um bissexual. Me interessa explorar isso. Me interessa explorar personagens femininos, assim. Porque quando eu fui ao Carandiru, eu descobri um mundo que eu jamais conhecia. Quando eu entrei em contato com o Cazuza, descobri outro. O que é bacana de ser roteirista, de trabalhar por encomenda, você conhece profundamente um mundo novo. Assim. Então eu mergulhei nos anos 80 para fazer o Cazuza, mergulhei no Carandiru para fazer o Carandiru, tive contato com matadores de aluguel para escrever Os Matadores do Beto Brant, e essa gente traz muita história. Então, assim, e o Brasil é um país que você não precisa ter muita imaginação. Se abre o jornal todo dia, sempre tem uma história para contar, e absurda. Então, assim, é um país onde a gente vive num caldo de cultura onde as histórias pululam. Não é difícil ser escritor, não precisa ter grandes ideias. Você ter um ouvido para o que passa em torno é muito importante, assim. A gente não fala diretamente o que acha das coisas. A gente sempre fala indiretamente. As pessoas vivem mal porque não dizem umas às outras que se amam ou que se odeiam, não se separam, não tem uma coisa voluntária com a vida. E um artista tem a obrigação de ser voluntária com a vida. Então, assim, você fica pegando esses índices de pessoas que... pequenos sinais, um casal cuja mão não se toca, sabe, são pequenos detalhes do cotidiano que você vai reunindo e que isso depois vai formar um personagem. Às vezes, pedaço de 10 conversas viram a conversa de um personagem só. Então tem que ter uma tensão no mundo, mas isso é uma coisa que todo mundo devia ter, que é uma obrigação profissional dos artistas e que todos deveriam ter. Olha, a primeira coisa não é nem percepção, é a exigência do lar de que você tem que arrumar alguma coisa e se virar com ela. Quer dizer, era uma casa onde não havia renda, não havia sobra. Então, cada um que nascia e saía para a rua tinha que defender o seu. Então, assim,
a ideia de que o trabalho deve pagar as suas contas e não qualquer outra coisa menos decente do que o trabalho. Então, se você se torna conhecido pelo que você faz e você gosta do que você faz, tudo que vem é positivo no sentido de reforçar a ideia de que você tem que trabalhar para conseguir o que é seu. Assim. Eu fiz muitas coisas que eu não gostava, sempre oferecendo meu trabalho literário para pessoas que eram diretores. Então, assim, o que eu recomendo a quem quer trabalhar nesse negócio é trabalhar muito, produzir grandes quantidades de criação e oferecer para todo mundo. Eu tenho a vantagem de ser escritor, então, se não é um roteiro, é um artigo. Mas eu me lembro de ter escrito de graça por 5 ou 10 anos, até começar a receber as pequenas migalhas que ainda é muito mal pago a atividade de escritor freelancer no Brasil, mas já me permite me manter. Palestras, congressos, cursos, você vai bolando possibilidade de pagar as suas contas. Assim. Eu fiz o que eu quis. Quando você faz o que você gosta, não tem grandes problemas. Porque assim, independente das pessoas pagarem o salário, de você ser contratado por alguém, você está feliz porque você está fazendo o que você quer. Então a dor de você não conseguir, digamos, se virar com a sua vida é menor, porque se você está duro e não faz o que gosta, essa pessoa está praticamente morta para mim. Quando é bom, quando um roteiro sai razoável, ele é muito obrigado. Obrigado aos gritos, obrigado à loucura mesmo, assim. Não tenho medo de brigar. Briguei com todos os que eu trabalhei. Os melhores conflitos acabam em consenso. E não porque eu retiro alguma coisa, é porque a gente encontra um ponto comum entre as duas loucuras. Por isso que é preciso brigar muito, porque é da briga que surge a possibilidade do pacto, do pacto inteligente e tal. Eu continuei fazendo literatura, apesar de ser roteirista, porque a literatura é um lugar que ninguém me enche o saco. Já fiz roteiros de filmes que tinham muito dinheiro e ficaram péssimos, e filmes que tinham pouco dinheiro que ficaram lindos. Então, há alguns profissionais que têm a capacidade de enquadrar, de recortar porções da realidade, de iluminar essa porção da realidade com uma beleza tão grande que são capazes de fazer filmes belíssimos com pouco dinheiro. Meu exemplo é o Beto Brant, por exemplo, que é um sujeito que faz filmes de uma média ali de 600, 500 mil dólares, que é pouco. Para se ter uma ideia, 500 mil dólares é o salário de um diretor de fotografia, de um profissional de uma grandíssima produção americana. Então, com um cachê americano, a gente está fazendo um longa-metragem no Brasil, e bem, filmes que são exportados, que passam muito fora e tal. Então, se o diretor tem essa capacidade de embelezar o que não é, assim, onde o diretor entra? Ele entra em tudo que não é a dramaturgia, em tudo que não é esse elan emocional entre os personagens. Então, dar materialidade àquela ideia, com simplicidade, é a grande, digamos, qualidade de um diretor para mim. Né? Um sujeito que acompanha o roteiro, porque ele terá menos problemas também. Porque eu também não acredito em cara que me contrata e não acompanha o que eu faço. A maior parte dos produtores são burros. A maior parte dos produtores não vai ao cinema, não lê um livro, não vai ao teatro. São gente de terceira categoria, intelectualmente falando, quando deviam ser de primeira. Porque a gente estava, por exemplo, fazendo Carandiru e teve um momento em que a gente recebeu críticas da Sony Classics, que era a coprodutora do filme, todas muito competentes, muito inteligentes. O filme estava muito longo, eles fizeram propostas de corte e foram adotadas, porque eram propostas inteligentes. Então, quando você olha para um burocrata americano, e antes de vomitar na cabeça dele que você acha ele um imbecil, ele é também um imbecil, mas é sempre um imbecil que fez a lição de casa. Então, quando o sujeito desse se aboleta aqui para discutir um filme chamado Carandiru, ele sabe mais de Carandiru do que eu, que era roteirista. Ele trabalhou, ele entendeu o que ele estava financiando, ele se preocupou com o que ele estava pagando e estudou, e veio aqui e fez observações consistentes. É aí que você vê a qualidade do produtor, coisa que não temos. Eu não conheço nenhum. Estou trabalhando em 2 projetos, um é deste meu amigo de Diadema, que descobriu que morava no mesmo bairro que o Mengele, carrasco nazista, está fazendo um documentário sobre a existência desse carrasco em Diadema. É um belíssimo, uma pequena grande joia, assim, ou uma joia tirada do lodo, e isso a gente está fazendo em fraternidade. Eu, esta pessoa que é o Marcelo Sampaio, e mais uma produtora, a gente está fazendo o filme sem dinheiro. Ele tá, na verdade, ele gravou algumas entrevistas, a gente está precisando de um dinheiro agora que a gente está pleiteando para registrar uma coisa um pouco. A gente tem entrevistas muito boas, mas precisa de mais imagens, de mais qualidade, então a gente está atrás de dinheiro para levantar isso. Vai ser feito em vídeo digital, é um longa-metragem, e estou também, aí sim, pago as contas com isso, fazendo uma série para HBO, para HBO Latina, que estreia no Brasil no ano que vem,
digamos, A Vida Noturna de São Paulo, uma ficção, mas é sobre este assunto. Olha, eu acabei de dirigir uma peça pela primeira vez, porque eu sempre tinha a sensação, eu tinha vontade de ter essa experiência com um ator. Isso é um grande problema dos cursos de cinema. Há uma separação muito grande entre as coisas tecnológicas do cinema, o aprendizado que você tem que ter sobre câmeras e lentes e plataformas tecnológicas e tudo mais, e há uma divisão muito grande entre o outro lado, que é a direção, do cinema de ficção especialmente. O contato com o ator, a construção da dramaturgia, isso é uma coisa que vem do teatro, né? Tem mais história, tem alguns milhares de anos a mais o teatro. Então eu sinto falta que nas escolas de cinema, por exemplo, acho que as pessoas deviam dirigir uma pequena peça. Os diretores de cinema que quisessem ser diretores de cinema deveriam, ao longo de sua graduação em cinema, por exemplo, dirigir uma peça de média duração para ter esse embate com o ator. Eu fiz isso recentemente com o dinheiro da Petrobras que a gente conseguiu, onde eram 13 sketches, 13 contos que eu escrevi para encenação de teatro, buscando um tipo de palavra, porque essa coisa do diálogo, né? Isso é um grande problema. Como é que você consegue fazer um diálogo que seja coloquial, mas que não seja cheio de gíria, de maneira que 2 anos depois teu filme esteja defasado? Então tem uma tensão entre a norma culta da fala e a fala coloquial. Encontrar essa tensão é muito difícil. O teatro te ajuda, porque o autor está lá fazendo, então você percebe que dói no ouvido e tal. Isso foi muito bacana, chamada Centro Nervoso, a peça esteve em cartaz aqui no teatro em São Paulo. E foi uma possibilidade de aumentar o meu conhecimento dessa coisa. O que o ator dá e o que você tem que dar para o ator. Né? Então os meus roteiros têm ficado cada vez mais enxutos, com menos rúbricas, porque os atores em geral conseguem preencher aquilo com mais criatividade do que a gente. Aqui no gabinete escrevendo, um ator tomado pelo personagem, às vezes propõe soluções muito mais interessantes do que você aqui escrevendo. Então, em geral, eu procuro agora armar a história, escrever os diálogos, mas os detalhes, a condução, a carne do personagem é dado pelo ator. Isso se aprende fazendo teatro.